Então nós estamos em mais uma videodica em época de quarentena, dentro dos conteúdos do nosso curso Arte como Profissão na área dos curadores, bienais e feiras. A dica 13 hoje continua ainda direitos autorais, porque são dicas práticas do mundo da arte. Muitas delas dizem respeito aos direitos dos artistas, os deveres também, os cuidados em produzir o seu trabalho, com respeito também ao trabalho dos outros, e também aqueles que trabalham em instituições de arte que têm que ter conhecimento sobre esta área da criação para não incorrer em problemas. Hoje, então, a parte 5 é sobre o stage, que chama-se, em nível internacional, o espólio do artista, seus sucessores, enfim, seus descendentes, que têm os direitos sobre a exploração econômica da obra e também sobre alguns direitos morais sobre as obras dos artistas já falecidos, e os desejos dos autores, também que já passaram, os desejos que eles tiveram em vida. E também direitos também de desejos de artistas ainda vivos. Nós vamos ver hoje. Lembrando que a legislação dos direitos autorais é a defesa dos criadores de obras literárias e artísticas. É uma área que pertence à propriedade intelectual em nível internacional, através da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que fica em Genebra. E faz parte dessa propriedade intelectual, os direitos autorais, assim como também faz parte as marcas e patentes, invenções, também tudo propriedade intelectual. Mas os direitos autorais também são divididos em dois grandes campos, que já vimos em todas as aulas, principalmente lá no início, que são os direitos morais e os direitos patrimoniais. Na última videodica vimos sobre o direito de sequência, esse assunto bastante polêmico no Brasil, em nível internacional, já não tanto mais na Europa, mas um assunto bem importante que vimos na aula passada, o direito de sequência. Sobre os espólios, o chamado estate, várias vezes esses assuntos vêm à tona, mesmo aqui no Brasil, mesmo no Rio Grande do Sul. Por exemplo, eu já mencionei isso numa videodica, que artista falecido cuida do seu trabalho o espólio, ou estate. No caso aqui tivemos na 6ª Bienal do Mercosul o Ovind Faustro, o artista que nasceu no Brasil em 1928, depois se radicou na Europa, na Suécia. Ele foi homenageado e chegamos a essa situação porque, vamos relembrar, porque haveria de ter um acordo com o estate para essa exposição, um acordo por escrito, um acordo bem fechado, porque ao final das contas, no catálogo do artista homenageado na 6ª Bienal do Mercosul, o Ovind, o catálogo não tinha nenhuma imagem, e todo lá o texto do curador, todo o texto, etc. E por quê? No entanto, na exposição estavam lá as obras do artista, na sala para visitação. Porque já mencionamos que são dois direitos, Primeiro, os direitos de reprodução, que pertencem ao estate, pertencem ao espólio, deve ser acertado previamente, por escrito, nesse tipo de situação. E, ao fim, não se cancelou a homenagem em si, porque aí já não estaria na alçada do estate, impedir ou não a exposição, porque se expôs do artista uma coleção privada, de toda uma mesma origem, de um banco americano, que tinha lá uma coleção de obras do artista. E é um direito do proprietário das obras de arte, seja quem for, de expor as obras que adquiriu. Então tivemos essa situação aí, que em função de um acordo que deve ter sido feito inicialmente verbalmente, senão a Bienal do Mercosul não teria fechado este compromisso por meio do seu curador, mas por fim se pôde exibir a exposição
E infelizmente o catálogo sem nenhuma imagem, né? Algo inédito no mundo que aconteceu nessa Bienal do Mercosul, mas lá estava uma coleção lá de impressões, né? Se eu não me engano, serigrafias do artista, uma bela coleção, um artista muito importante. Mas enfim, sempre, né, acertar com o state de um artista importante quando o artista falecido já houver uma fundação, uma instituição ou mesmo, né, seus descendentes, né, para acertar esta participação e poder utilizar na divulgação as imagens das obras. Também recentemente tivemos uma questão em relação ao espólio, né, que aí trata-se da questão do direito do artista, quando vivo, dele ser mantido, né, por seus descendentes. Tivemos lá em 2014 uma polêmica, né, o artista Udnilson Júnior, um artista de vanguarda aí dos anos 70, anos 80, 90, ele fez um desejo em vida, por escrito, por carta, né, à Fundação Vera Chaves Barcelos, que era, inclusive, a artista Vera Chaves Barcelos, muito próxima do Udnilson Júnior. E o Udnilson tinha o desejo, por escrito, em vida, de que a sua obra fosse para a Fundação Vera Chaves Barcelos e curada pela Fundação, né, administrada, divulgada, pesquisada para a Fundação. Infelizmente, o artista, no mesmo ano que fez a carta, né, veio a falecer, e os seus descendentes não seguiram esse acordo, esse desejo, né. O que aconteceu que, infelizmente, as obras foram aí, hoje em dia estão bem veiculadas em galerias aí do centro do país, chamado centro do país, né. E em 2007 ele havia feito uma exposição também na Fundação Vera Chaves Barcelos, mas a amizade com o artista Vera Chaves Barcelos já vinha de longe, né. E ele fez uma carta, né, em 22 de janeiro de 2013, né, onde explicitou o seu desejo sobre a sua obra, né, e parece que infelizmente não foi suficiente. Ele mencionou, né, que estava mais que acertado que o acervo dele ia ser doado e curado, ou seja, administrado, pesquisado, divulgado, né, pela Fundação Vera Chaves Barcelos. E ele disse, né, que esperava que, na certeza do respeito próximo dos parentes, dos colegas e dos amigos dele, que infelizmente não foi seguido. Então os artistas têm que se precaver mais ainda para que os seus desejos sejam cumpridos, né, após o seu falecimento, né. Também temos um caso muito semelhante nessa questão, é o contrário, né, um artista, Arcângelo Iannelli, um artista moderno, importante, um artista brasileiro, e que fez todas as precauções, né, para que a sua obra fosse divulgada e doada para vários museus brasileiros, né, após o seu falecimento, deixou tudo por escrito, em testamento, e para vários museus, né, entre eles o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, cuja doação não foi viabilizada porque a Secretaria da Cultura, lá no ano de 2011, não conseguiu, né, pagar os impostos, porque esse tipo de doação, infelizmente, né, ele tem lá a sua tributação, né, que até poderia ter sido abonada, né, mas precisaria um esforço do governo do Estado para que houvesse isso, né, e o governo do Estado, a Secretaria da Cultura, não atendeu, né, os apelos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul para que pudesse viabilizar o pagamento desses impostos. No caso do Museu de Arte Moderna de São Paulo, né, que já tem recursos, um museu privado, aconteceu realmente um absurdo, né, em que o Museu de Arte Moderna de São Paulo recusou receber apenas 14 obras, né? E algo que causou um grande espanto, né? O crítico, escritor, Lívio Tavares do Araújo, inclusive, escreveu um artigo no Estadão sobre esse episódio lamentável, né? Enquanto isso, a obra do Iannelli foi doada e muito bem usada por outros museus brasileiros. E existem casos que são bem interessantes. Esse é um caso mundial, ou seja, exposição não autorizada com o artista vivo, né?
Vimos que uma exposição não autorizada, como da Sexta Bienal do Mercosul, do ouvinte Faustron, ela pôde ser realizada independente da vontade do espólio, né, porque exibiu obras que eram de coleções particulares, de uma coleção apenas, né, foi uma solução que a Bienal do Mercosul teve, né, e não ter sido autorizada a exposição, a veiculação das imagens do artista, mas nós temos um caso de um artista vivo, em que não participou de sua grande retrospectiva na Ásia, e meio que protestou quanto a isso, né? E aí muita reflexão em torno do seu direito, né, de intervir, né, no uso da sua obra. É uma questão bastante complexa, não é fácil resolver, né? Que aconteceu, né? Alguns museus chineses, e a China está entre os países do mundo com o maior número de museus novos, de arte moderna, arte contemporânea, as maiores coleções do mundo nos últimos 20 anos, né? A grande economia, né? Grandes coleções de artistas ocidentais, eles compraram grande quantidade de obra de arte, em qualidade também absurda, mas então os colecionadores lá do Anselm Kiefer, na China, organizaram uma exposição retrospectiva dele, com todas as obras lá de colecionadores chineses. E o Anselm Kiefer protestou, dizendo que não havia sido consultado e nem participado dessa iniciativa. E aí que está que não teve o seu consentimento, né? E a questão é se deveria ou não, né? Até que ponto o artista ele tem o controle sobre a circulação de sua obra após ele criá-la, né? É uma questão teórica muito interessante, né? Então isso ocorreu, ele não chegou a entrar na justiça, né? Mas ele protestou contra essa exposição, né, que foi uma exposição, se não me engano, itinerante na China, né, e realmente foi muito polêmico. Então está colocado uma situação, né, as obras não pertenciam a ele, obviamente, né, inclusive o New York Times fez matéria sobre isso, né, de uma exposição sem o consentimento. Então é uma exposição também, né? Se por um lado os espólios têm certos direitos também o artista ainda, ele vivo, tem alguns direitos, né? Mas também não são direitos totais sobre a obra de arte, porque afinal, se só o artista também, ainda mais os grandes artistas mundiais, tiverem controle sobre a circulação de sua obra e sobre o entendimento de sua obra e sobre a leitura de sua obra, realmente fica um pouco complicado também, né? Então está colocada essa questão teórica, né? Mais teórica, assim, artística do que realmente legal, né? Em termos de direitos autorais. Mas são questões que a arte contemporânea nos colocam, né? E também a questão de mercado de arte, o mercado asiático, que o Ocidente ganhou tanto dinheiro, esses artistas ganharam tanto dinheiro, né? E de ainda ter esse controle. Isso é bem interessante, né? Essa discussão. Teremos ainda mais assuntos, né? Muito importante a questão da apropriação, da releitura, o que é afinal uma releitura, o que é uma cópia, o que é uma falsificação, alguns assuntos que ainda veremos ainda dentro desse assunto interminável que é os direitos autorais e as artes visuais. Então, nós temos aí realmente uma situação colocada, já estamos entrando no mês de setembro, logo ali adiante, e realmente o curso presencial não foi possível ser retomado no Ateliê Livre, só vai acontecer em 2021, mas esse ano ainda abriremos uma turma virtual, né? Então, quem tem interesse, se informe aqui por este e-mail aqui embaixo, né? alivre@smc.prefpoa.com.br, para saber sobre esta turma aí desse curso Arte como Profissão na Era dos Curadores, Bienais e Feiras, um curso, né, virtual, online, por meio de um aplicativo, e só os alunos matriculados terão acesso a discutir todas essas questões, né,
que nós temos visto aqui a conta-gotas, com direitos autorais, mercado de arte, preço, certificado de autenticidade, currículo, né, sobre a regulamentação profissional, né, que não deve existir no caso do artista plástico, seria uma grande tragédia se isso ocorresse, né, grande prejuízo dos artistas, e por que isso, né, questões de curadoria, enfim, divulgação, impostos, tudo isso vamos ver neste curso. Então, esse ano ainda vamos abrir essa aula online e vamos torcer para que tudo dê certo para o ano que vem e vamos superar todo este ano bastante complicado. Muito obrigado a todos.